Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Deus que nós estamos vivos, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Hoje a nossa leitura será em 1 Crônicas, capítulo 2. Vamos então ao início da nossa leitura? 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. A descendência de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, ele o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Hezrom e Ramul, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etan foi Azarias. Os filhos que nasceram a Hezrom foram Jerameel, Rão e Calebe. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab. O terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Masa, filho do ismaelita Jeter, e Calebe, filho de Hezrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Hezrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair, as fazendas Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezrom, em Calebe de Efratá, a mulher de Hezrom, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Hezrom, Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur
O nome da esposa de Abizur era Abiail, que deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Saled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, que foi pai de Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sezã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e esta deu-lhe um filho, chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapuá, Requém e Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betzur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e a Mosa, e também a Gazês. Arã deu origem à cidade de Gazês. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Saaf. A concubina de Calebe, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiraná. E Maaca ainda teve Saaf, que se tornou pai e líder da cidade de Madmana, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrate, Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, Salmã, pai e fundador de Belém, e Aref, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas. E os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoritas e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de clã de Recabe. Então, pessoal, como foi essa leitura? Deixa aí nos comentários para eu saber, para melhorar, para me ajudar, ok? A leitura de amanhã será em 1 Crônicas, capítulo 3. Eu espero você para juntos lermos esta palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Um abraço.